conciliação e a mediação dentro do Poder Judiciário, elas passaram a ser induzidas através da Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, verificando que o Judiciário não tem condições de resolver os 25 milhões de processos em andamento só no estado de São Paulo, os 100 milhões de processos em andamento no país inteiro, buscou induzir uma política pública dentro do Poder Judiciário para a eliminação de conflitos através da conciliação e da mediação. A grande ideia, quando a gente trabalha com essa política pública, é, num primeiro momento, se permitir a eliminação de conflitos de forma qualificada. Ou seja, as pessoas, através da conciliação e da mediação, elas incorporam regras de convivência, incorporam linguagens para a aproximação e, no final das contas, alcançando-se um acordo, elas conseguem traçar novamente os seus limites entre os direitos que estão sendo objeto de discussão e a composição ela é muito mais educativa para as partes do que uma sentença. As partes, então, elas passam por um processo pedagógico induzido pelo conciliador ou pelo mediador, que na realidade vai colocar essas partes em contato, vai trazê-las a uma mesa de negociação e vai tentar aí justamente induzir esse reconhecimento de limites recíproco através do processo. A Resolução 125 foi muito feliz nesse âmbito. Por quê? Porque no final das contas, hoje a gente vê a conciliação e a mediação estão se disseminando dentro do judiciário e até mesmo fora dele, né? Era o objetivo da resolução começar justamente a induzir a política dentro do judiciário, criando os centros de conciliação. Mas hoje nós temos um segundo passo nessa ação pela conciliação e a mediação, que é a possibilidade de parceiros privados realizarem esse trabalho através de câmaras privadas de mediação. Então, esse segundo passo das câmaras privadas foi trazido pela Lei de Mediação e o novo Código de Processo Civil, que permitiram que câmaras de mediação levem à frente a atividade de pacificação social, realizando de uma maneira privada o trabalho que era induzido de maneira pública dentro dos sejusques, dentro dos centros de conciliação de uma forma geral. Através desse trabalho, então, permite-se que a Câmara Privada de Mediação induza por si só o trabalho de mediação, mas, eventualmente, câmaras privadas tracem parcerias, reconhecimento pelo Tribunal de Justiça e essas câmaras privadas, levando os acordos à frente, elas possam encaminhar esses acordos por via eletrônica para fins de homologação e criação de um título executivo judicial. Ou seja, como se fosse um sejusque privado, no qual as partes podem eventualmente chamar o conciliador, mediador privado e remunerá-lo por esse trabalho de qualidade que ele realiza. O Tribunal de Justiça permitiu a celebração de convênios com câmaras privadas. A ideia é que essas câmaras privadas se tornem parceiras do Tribunal de Justiça para fins de disseminar a pacificação social, realizando justamente mediações e conciliações privadas. A ideia do Tribunal de Justiça é permitir que esse trabalho privado seja remunerado, né, e se forme um corpo de conciliadores de alta qualificação que sejam aí pagos pela iniciativa privada, muitas vezes, quando as partes estiverem em uma situação de conflito. As câmaras privadas, elas são formuladas, elas são criadas através da inscrição perante o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal. As câmaras se cadastram, apresentam os conciliadores e mediadores responsáveis pela atividade da Câmara e essa Câmara acaba sendo reconhecida pelo Tribunal de Justiça, tendo aí a sua produtividade aferida também pelo Tribunal. A Câmara Privada ela é composta por conciliadores e mediadores que são cadastrados perante o tribunal. Então, os conciliadores e mediadores cadastrados, eles podem abrir essa Câmara e se tornam responsáveis pela operação da Câmara Privada. Eventualmente, se existe uma má conduta por parte do conciliador ou do mediador, eventualmente essas câmaras privadas podem ser descadastradas do tribunal
e aí, eventualmente, também esse mediador, conciliador que realizou a má conduta, ele não vai poder mais atuar perante o tribunal. O objetivo de nós criarmos as câmaras privadas com conciliadores e mediadores cadastrados é garantir a qualidade do serviço que está sendo realizado pelas câmaras de conciliação e mediação. O mediador privado cadastrado perante a Câmara, ele poderá eventualmente trabalhar dentro de um painel, trazendo outras pessoas de especializações diversas para atuar junto com ele. A mediação é um trabalho aberto e todo esse trabalho que é realizado pela Câmara, ele poderá contar com a participação de especialistas de outras áreas, psicólogos, eventualmente economistas, contadores, todas as pessoas que possam auxiliar o mediador e as partes na resolução do conflito. Não podemos esquecer, contudo, que o trabalho do mediador, ele sempre vai ser um trabalho pelo qual ele vai responder perante o Tribunal de Justiça. Então, o mediador tem que se conduzir com parcimônia, com cuidado, precisa observar as regras éticas de trabalho do conciliador e do mediador, para fins de conduzir justamente os trabalhos de maneira harmônica e de maneira cientificamente correta para alcance aí da composição das partes. As câmaras, elas têm a possibilidade de realizar parcerias com instituições públicas e privadas, justamente para que, num primeiro momento, eventuais conflitos dessas entidades sejam trazidos para resolução nessas câmaras. Existe aqui a possibilidade de realização, por exemplo, de uma parceria com a Secretaria do Meio Ambiente ou ainda com o próprio SINP, para que casos apresentados por essas entidades sejam justamente resolvidos dentro dessa Câmara. Um outro ponto muito importante é que as câmaras elas podem criar pessoal especializado dentro da área de conflito específica em que elas irão atuar. Diferentemente do Poder Judiciário, onde o juiz é um generalista, dentro das câmaras podem-se trazer especialistas, por exemplo, na área de direito ambiental, na área de direito do consumidor ou na área de direito econômico, que permitam aí justamente melhorar a performance do trabalho de mediação, justamente por serem dotados de conhecimento técnico da área do conflito. Então, essas parcerias não somente permitem se trazer esses casos específicos de um determinado grupo ou de uma determinada instituição, como também permitem que a própria instituição trabalhe mediadores e conciliadores com expertise justamente na área que vai ser objeto de mediação. Então, nós temos uma via de duas mãos aí que efetivamente melhora a qualidade do pessoal e atende às necessidades de determinadas áreas de conflito. Outro ponto importante da Resolução 125 é a preocupação na formação de conciliadores e mediadores. Essa atividade, até muito pouco tempo, não tinha desenvolvimento dentro do Poder Judiciário ou mesmo fora dele. Vivíamos uma cultura do litígio, do conflito, que na realidade repercutiu no incremento muito alto do número de processos em andamento no Poder Judiciário. Com a Resolução 125, pela primeira vez, houve a preocupação de se formatar conciliadores e mediadores qualificados, ou seja, dotarmos a profissão, a atividade de um profissionalismo que antes não existia. Nós tínhamos conciliadores e mediadores que eram amadores, realizavam serviço de boa vontade, mas de uma maneira intuitiva. Com a Resolução 125, o conciliador e o mediador eles passaram a ter uma preparação teórica e prática acerca da sua atividade. E, consequentemente, criou-se uma nova categoria profissional apta à resolução de conflitos. Então, esse profissional de conciliação e de mediação, cada dia mais, se aprimora dentro de áreas de conhecimento estritas. Hoje a gente vê até mesmo nascer determinadas subdivisões, determinadas demandas na área de mediação e conciliação. A mediação no direito de família, a mediação no direito do consumidor, a mediação na área de direitos ambientais, a mediação escolar. Todas essas são novas frentes que vão se abrindo para essa nova profissão de mediador e de conciliador.
que exigem efetivamente um bom conhecimento técnico a respeito das formas de desarmamento do conflito, mas que também exigem um bom conhecimento técnico sobre a área objeto de conflito, sim, que é uma área que tem regulamentações específicas, como o consumidor, o direito ambiental. Então, é necessário o desenvolvimento de instrumentos de conhecimento da mediação e também se permitir ao mediador conhecer o perfil legal que envolve aí as questões que ele eventualmente irá mediar. O Tribunal de Justiça espera que as câmaras privadas venham a ser um grande parceiro do Tribunal no sentido de evitar conflitos, evitar litígios dentro dos processos. As câmaras privadas, na realidade, elas vão espelhar o trabalho do Sejusc, mas já de uma maneira especializada, permitindo que a própria iniciativa privada venha a detectar justamente os focos de conflito, venha a detectar as situações que possam ser levadas às mesas de negociação e as situações que possam ser até mesmo remuneradas através do trabalho de uma mediação. Então, o objetivo nosso é justamente agregar o poder da iniciativa privada de detectar fontes palpáveis e elimináveis de conflito, permitindo inclusive a economia das próprias partes e também uma melhor estruturação, uma melhor reserva do Poder Judiciário para casos que efetivamente tenham uma maior significância, casos em que haja conflitos efetivos e que dependam de uma decisão judicial para a sua solução. Então a Câmara é uma parceira, vai contar sempre com aquela força da iniciativa privada no sentido de levantar aí causas mediáveis, causas que possam ser economicamente eliminadas dentro do sistema judiciário ou mesmo preventivamente a ele e, no final das contas, se apresentar como uma via célere, fácil e acessível para a população em geral, que até hoje não contava com esse tipo de instrumento para a solução dos seus conflitos. A autocomposição, através da conciliação e a mediação, é o melhor caminho para solucionar todos os conflitos. Através desse trabalho, no final das contas, as partes aprendem a conversar, entendem a lei, entendem os seus limites e, ao final, vão construir uma decisão ao qual elas mesmas irão se vincular, a qual elas mesmas irão, no final das contas, construir e, voluntariamente, por conta disso, cumprir. É a grande vantagem da conciliação.